Vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica, continuando com a nossa revisão de física moderna. E a gente vai dar sequência no nosso estudo sobre propagação de pacotes de onda. A gente sabe que K, o número de onda, é 2π sobre lambda, ou seja, K é 2π vezes lambda a menos 1. Ou melhor ainda, posso dizer que lambda é 2π sobre K, ou seja, 2π vezes K menos 1. Então daqui eu posso tirar aqui d lambda de K é igual a passe menos 1 multiplicando, Então fica menos 2π e subtrai de 1 aqui, então fica K a menos 2, ou menos 2π sobre K ao quadrado. Além disso, nós sabemos que a derivada da velocidade de fase com relação a K é a derivada da velocidade de fase com relação a lambda vezes a derivada de lambda com relação a K. A isso nós chamamos de regra da cadeia, que você aprendeu lá em cálculo 1. Isso daqui vai ser igual a derivada da velocidade de fase com relação a lambda vezes, e essa derivada a gente acabou de fazer, Então, substituindo, nós chegamos à conclusão de que aqui eu tenho menos 2π sobre K ao quadrado, e aí eu posso então dizer que a derivada da velocidade de fase com relação ao número de onda é menos a derivada da velocidade de fase com relação ao comprimento de onda vezes o comprimento de onda sobre K. E a gente tem que a velocidade, a frequência angular, ela é a velocidade de fase vezes o número de onda, Então daqui a gente conclui que a derivada de ômega com relação a K é igual, fica derivada do primeiro pelo segundo, Então fica derivada da velocidade de fase com relação a K vezes K mais o primeiro pela derivada do segundo, velocidade de fase vezes a derivada de K com relação a K, que é igual a 1. A regra de Leibniz, que você aprendeu lá em cálculo 1. Mas a derivada da velocidade de fase com relação a K, nós calculamos aqui anteriormente. Então, posso dizer que isso aqui vai dar menos a derivada da velocidade de fase com relação a lambda, vezes lambda sobre K, vezes K, mais a velocidade de fase. Eu posso cortar aqui, Então vou ter que a velocidade angular é igual a velocidade... Desculpa, não é velocidade angular, é a derivada da velocidade angular com relação a K, Só que a derivada da velocidade angular com relação a K é a velocidade de grupo, como nós vimos aqui, Então, resumindo, a gente conclui que então isso implica que a velocidade de grupo é a velocidade de fase menos lambda vezes a derivada da velocidade de fase com relação a lambda. A gente chega nessa outra expressão que relaciona aí velocidade de grupo com velocidade de fase. Bom, e aí a priori eu não sei o sinal da variação da velocidade de fase com relação à velocidade de lambda. Se o meio é não dispersivo, a velocidade de fase não varia com lambda, E aí o que a gente tem é que, ou seja, todas as
as fases, todas as velocidades de fases, a velocidade de fase ela não depende de lambda, e aí seria igual a zero. No meio dispersivo, a velocidade de fase, meio dispersivo, ele é caracterizado por ter uma velocidade de fase que depende de lambda. Então essa derivada é diferente de zero. A velocidade de fase não é constante com lambda. Bom, disso aqui a gente conclui que a velocidade de fase, essa variação aqui pode ser tanto positiva quanto negativa, a gente não sabe, né? Então a velocidade de fase ela pode ser maior do que Vg, ou a velocidade de fase pode ser menor do que Vg. Inclusive, o Vg ele não pode ultrapassar a velocidade da luz, né? Mas nada impede que a velocidade de fase ultrapasse a velocidade da luz, porque a velocidade de fase não tem significado físico, então ela não transmite informação. Então isso não viola a relatividade. O fato da velocidade de fase ser maior do que a velocidade da luz não viola a relatividade einsteiniana, né? Não viola a causalidade einsteiniana. Mas a velocidade de grupo não. A velocidade de grupo, que é a velocidade da partícula, né? Ela nunca pode exceder, que é a velocidade do centro do pacote, ela nunca pode exceder a velocidade da luz. E aí o material dá como exemplos, né? Ondas na água, são ondas dispersivas, ondas de superfície, né? Que vocês devem ter estudado, né? Lá em física moderna. Então elas são aí exemplos de meios dispersivos, né? Agora você tem meios não dispersivos. E o que é o meio não dispersivo? Então, a gente já deu definições aqui, né? Mas uma outra forma de definir o meio dispersivo é justamente aquele meio em que a velocidade de fase ela não depende do comprimento de onda. E aí, nesse caso, a velocidade de grupo ela é exatamente a velocidade de fase, ok? Porque aqui, ó, vai dar zero, né? Ok? E como exemplo aqui, então no livro texto ele dá o exemplo da ondas numa corda inextensível. Inextensível. Que significa simplesmente indeformável sob tração, né? Então, se eu tracionar uma corda e ela não deforma sob tração, a gente diz que, né, dá muito trabalho falar deformável sob tração, é uma corda indeformável sob tração. É mais simples falar de uma corda inextensível. Bom, agora vamos ver o caso de uma partícula viajando num potencial constante V. Bom, eu posso dizer que a energia da partícula é função do momento linear. É o momento linear ao quadrado sobre 2 vezes a massa, que a gente chama de energia cinética, mais a energia potencial.
Então a velocidade de grupo é a derivada de ômega com relação a k. Ok? Só que a gente sabe que o ômega é a energia da partícula por h barra. E a gente sabe que o número de onda é o momento linear da partícula por h barra. Então vai cortar esse h daqui com esse h daqui. E o resultado simplesmente é derivada da energia com o momento linear. Isso aí é a nossa velocidade de grupo. Então a nossa velocidade de grupo, ela é simplesmente eu derivar essa expressão aqui com relação a P. P ao quadrado sobre 2m mais V. Derivando, eu tenho 2P sobre 2m. Então corta aqui. Vai dar P sobre M mais V. Aliás, aqui não vai ter, né? Porque a energia potencial, ela é função da posição. Ele falou que constante, mas na verdade, em geral, ela é função da posição, né? Então, se eu derivar, vamos falar como ele falou, se o potencial for potencial constante, a derivada é igual a zero, ok? Tá? Então, isso daqui, né, como o potencial é constante, a derivada é igual a zero. Isso aqui, na verdade, é a velocidade da partícula, né? Porque quem é o momento linear pela massa da partícula? Se eu tenho uma partícula, né, se deslocando com um certo momento linear, ela tem uma certa massa, quem é a velocidade da partícula? É o momento linear pela massa. Então, a velocidade de grupo, ela simplesmente é a velocidade da partícula. Agora, quem é a velocidade de fase? Vai ser ômega sobre K. O ômega é a energia por h barra e o K é o momento linear por h barra. Então isso vai ser energia sobre o momento linear, que vai ser igual a 1 sobre P vezes P ao quadrado sobre 2m mais V, que é igual a P sobre 2m mais V sobre P. Ok? E nós observamos que a velocidade de fase não é a velocidade da partícula. Tá? Então, quem tem significado físico é a velocidade de grupo, que é a velocidade da partícula. A velocidade de fase não é a velocidade da partícula. Então, a gente pode concluir daqui com conclusão. O centro do pacote de ondas viaja como uma partícula clássica. Com velocidade de grupo Vg. Então, a velocidade da partícula é a velocidade de grupo. Ok? Agora, a gente tem ainda o caso da partícula livre. Para a partícula livre, o que significa partícula livre? Significa que o potencial, a energia potencial é igual a zero. Então, partícula livre é aquela em que a energia potencial ela se movimenta, né, numa região onde a energia potencial é igual a zero.
Então, nesse caso, quem vai ser o VG? A velocidade de grupo continua P sobre M, não muda nada. Mas a velocidade de fase agora, ela vai ser P sobre 2M mais V, que é igual a P sobre 2M, que é a metade da velocidade de grupo, ok? Então, a partícula livre, a velocidade de fase é metade da velocidade de grupo. Para uma partícula livre, a velocidade de fase é metade da velocidade de grupo. Agora nós vamos falar da evolução temporal do pacote sem distorção. Então, como é que ocorre, como é que um pacote de ondas sem distorção ele evolui? Isso ocorre quando a gente tem uma aproximação linear. E o que é a aproximação linear? Se isso aqui é suficientemente estreito, ou seja, aquela número de onda K0 é o que realmente se destaca lá no pacote, né? Ele é muito estreito, ou seja, as componentes dele em frequências longe de K0 são muito pequenas. Se ele é suficientemente estreito, podemos então desprezar o termo quadrático. Que é o quadrado, que era o termo quadrático. E obviamente, e todos os outros termos de ordem superior, né? Se eu estou desprezando o quadrático, o cúbico e o quártico, assim por diante, que estão desprezados mesmo. Esse termo aqui, né? É a menos i meio, que é o quadrado, né? Termo quadrático, né? Ou seja, deixa eu pegar aqui o termo quadrático, deixa eu botar para lá. Assim como outros termos de ordem superior. Então a gente vai ver que quando a gente considera só o termo linear, né, ou seja, quando a gente despreza o termo quadrático e superiores, a gente está pegando só o termo linear, por isso que é uma aproximação linear. Nesse caso, a gente vai ver que esse pacote ele propaga sem distorção. Bom, então eu vou voltar lá para a expressão que a gente tinha obtido, né? Para o pacote de ondas. A expressão que a gente tinha em geral era essa aqui, ó.
Já vou ajeitar, que lá não está. Bom, em todas as aproximações que a gente vai fazer, na verdade a gente não vai usar os termos de ordem superior, ok? Então a gente sempre vai desprezar os termos de ordem superior, então aqui eu já poderia ter cortado. Segundo, que eu já poderia ter trocado o nome aqui, né? Porque aqui já é o que? Eu tirei o K0 já para fora aqui. Isso aqui era x menos velocidade de fase vezes o tempo. Agora, aqui, o que a gente vai fazer é pegar esse termo aqui e jogar no lixo, né? Então a gente vai simplesmente... Tinha isso aqui, né? Aproximação linear. O que a gente faz é pegar esse termo aqui e igualar a zero. Então, simplesmente não vai ter esse termo aqui. A gente só vai ter o termo, esse termo aqui, que é o termo linear. Ok? Uma coisa que a gente vai precisar aqui é disso aqui em zero, né? Então eu fiz a aproximação linear, pacote de onda viajando, mas com a aproximação linear. Então ele fica aqui, o tempo aqui é zero. Então aqui fica kx, né? Tempo aqui zero, então fica aqui QX. Ok, só para ficar claro o que a gente fez aqui, eu vou explicar, né? Então, aqui é em t igual a zero. Mas outra coisa que eu posso fazer é transladar, ó. Transladando de x para x menos VGT. Já aprendeu a fazer translação já, né? Então, ou seja, onde tem x eu vou trocar por x menos VGT. Estou deslocando para a direita, né? De quanto? VGT. Exatamente. Ok? Então, eu vou pegar isso daqui, vou copiar aqui e vou colar. Então aqui a gente tem o seguinte, eu estou transladando, no lugar do x, vai ficar aqui x menos VGT, que é a mesma coisa, x menos VGT. Ok, então ele virou a função aqui zero, ou seja, tempo zero, só que no lugar do x agora aqui é x menos VGT. Eu fiz essa translação. Então, o que eu observo aqui? Se eu multiplicar isso aqui por E a menos I K0 x menos VGT, ou seja, o simétrico desse daqui, quando eu fizer o produto desses dois, fizer o produto disso aqui por isso aqui, vai ficar potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, vai ficar E elevado a zero, que aí cancela. E se além disso eu multiplicar por I K0 x menos VFT, vai aparecer de novo esse termo aqui, ó. Vai ficar, ao multiplicar por isso daqui, eu estou eliminando esse termo. E ao multiplicar por isso aqui, eu estou retornando esse termo que estava antes. Vai ficar exatamente igual a isso daqui. Então eu posso dizer que o pacote de ondas
ele numa posição x no tempo t, ele nada mais é do que o pacote de ondas deslocado deslocado para VGT, onde eu multiplico por isso aqui, né? E multiplico por isso aqui. Então é bem simples de entender isso daí. Ou seja, a função de onda, a densidade de probabilidade, aqui ao quadrado. Se eu faço ao quadrado e dos dois lados, né? A densidade de probabilidade, elas são idênticas. Ou seja, se eu pego a função de onda inicial transladada, né? Ou eu pego a função de onda em xt, o que eu tenho, eles têm exatamente a mesma forma, né? Isso significa que a densidade de probabilidade, isso significa então que a envoltória não é distorcida. Conclusão: a forma da envoltória não é distorcida durante a propagação. Do pacote de ondas, do pacote, né? Então, quer dizer, quando a partícula se desloca, a envoltória ela é mantida. Então, isso significa que esse é o caso da propagação sem distorção. Isso ocorre quando tem uma aproximação, então, linear, né? Então, obviamente, que em outras situações, se a aproximação não for linear, o pacote será distorcido, né? Então, vamos para a propagação de um pacote de onda com distorção. Então, propagação de um pacote de ondas com distorção. Ok? Agora é com distorção. Então, nesse caso, o que a gente tem? Bom, vamos pegar aqui o que a gente já fez, né? Então, a gente já tem isso aqui, ó. Nesse caso, é preciso incluir o termo quadrático. Então, incluindo o termo quadrático, temos. Então, agora, simplesmente o que vai ser feito é a inclusão do termo quadrático. Então, a gente inclui aqui o termo quadrático. E para simplificar os cálculos, nós vamos considerar que o pacote é gaussiano. Se o pacote inicial for gaussiano, o que a gente tem? Olha, pacote inicial gaussiano. O pacote inicial vai depender do quê? Ele é 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito. Isso aqui, né? É aí então aqui fica K x, né? Aquela formulazinha que a gente viu, né?
E se ele é gaussiano, isso aqui tem que ter uma forma assim, né? Vou colocar aqui em termos A ao quadrado sobre 2π, 1/4, E a menos A ao quadrado, K menos K0 ao quadrado sobre 4, como a gente já viu anteriormente, né? Exercício anterior. Ou seja, eu posso também escrever isso aqui, para seguir a notação que a gente está usando. Então, aqui em vez de Q menos K menos K0, a gente está chamando de Q, né? Então, o Q é o K menos K0, como a gente definiu anteriormente. Então, vamos supor que o pacote ele é inicialmente gaussiano, né? O que vai resultar isso, então? Vou pegar aqui, ó. Bom, simplesmente que isso vai mexer é no expoente, né? Ele vai acrescentar, porque tem o produto de potência da mesma base, conserva a base, são os expoentes. Então aqui eu vou somar com o expoente aqui que é menos A ao quadrado, que é o quadrado sobre 4. E aí eu tenho que a parte constante, eu vou deixar para cá. E a constante vai ficar o quê? Vou tirar isso daqui. A constante que é essa, né? Isso aqui a gente já viu, né? Vou dar uma espremida aqui para poder caber. Então fica essa expressão aí, ok? Eu vou focar, por enquanto, só no cálculo dessa integral aqui, ó, que eu vou chamar de I. Então aqui I é igual a... Vamos pegar só essa integral aqui, opa. Vamos pegar só essa integral. Vou chamar essa integral aí de I. Ok, só que a gente viu que essa integral aí, na verdade ela pode ser reescrita, né? Se eu fizer A ao quadrado sobre 4, tem um erro aqui, né? Aqui é ao quadrado, aqui é ao quadrado, eu não sei de onde o erro vem, né? Ah não, aqui. Ah não, tá certo, desculpa. O quadrado é aqui, desculpa. Então vai ficar, se eu fizer... Isso aqui eu poderia ter deixado o Q ao quadrado de evidência, né? Então tira o Q aqui, ó. Tira esse Q ao quadrado, deixa aqui sobre 4. E aqui sobre 2, né? Vezes I. E eu poderia ter tirado esse aqui o menos evidência, né? Isso aqui tem o expoente, né? Posso tirar esse menos evidência. Aqui ficaria mais. Então, aqui é ao quadrado sobre 4 mais I alfa T. Opa, aqui tem um erro, né? Aqui, na verdade, eu vou... É só alfa. Não tem esse meio, tá? Vamos voltar lá para a gente achar o erro. Não tem esse meio aqui. Porque, na verdade, o meio já está lá no alfa. Então, a gente escreveu aqui
Não tem esse meio. Q menos IQ. É só uma questão de definição do alfa. Poderia ter deixado assim, né? Mas eu quero seguir as minhas notações. E eu vi que desde o começo eu copiei errado aqui. Então, eu vou ajeitar. Não tem esse meio. Não tem esse meio, não tem esse meio. Tá aqui, ó. O meio já estava aqui, né? Então não precisava ter colocado o meio, tá? Então, na verdade, já está com o meio aqui. E, na verdade, está errado aqui, porque esse aqui que é o Q ao quadrado, né? Então, não tem isso aqui. Tá. Então, aqui está errado. O alfa, na verdade, é isso daqui, esse meio, junto com isso daqui. Ok? Então agora está definido corretamente. É meio, segunda derivada, inclusive tem um 2 aqui faltando, né? Segunda derivada com relação a K. Ok, então já ajeitamos tudo aí. Bom, se tiver ficado uma coisa errada pelo meio, depois ajeita, né? Vou olhar agora coisa por coisa, depois eu dou uma revisada. Ok. Então, foi definido dessa maneira. Então, ficou I alfa T, né? Isso daqui é o A. E vamos definir o B como sendo I x menos VGT. Isso significa, então, que essa integral vai ficar integral de menos infinito a mais infinito de E a menos A Q ao quadrado, esse termo aqui, mais BQ dQ, né? Ok? Já que quem é o Q? Lembrando que o Q é K menos K0, né? Então quer dizer que dQ é dK. É o que a gente definiu lá no começo, na aula anterior, né? Então a gente tem o seguinte, essa integral a gente fez lá em aulas anteriores, naquela aula de integrais gaussianas, essa que a gente já fez, né? Então se você volta para aulas anteriores, você vai ver que a gente deduziu isso aqui dá π sobre A a B ao quadrado sobre 4A. Então isso aqui já foi feito, né? Então a gente tem que, daqui, a gente conclui que a integral vai ser raiz de π sobre A. Quem é o A? O A é A ao quadrado sobre 4 mais I alfa T. E quem é B ao quadrado? Fica menos, né, I ao quadrado. Aqui x menos xgt ao quadrado sobre 4A. Ou seja, 4 vezes A ao quadrado sobre 4 menos I alfa T. Ok? Então, esse é o resultado lá daquela... A gente quer... Antes de jogar lá, eu vou escrever isso aqui de uma maneira melhor. Aqui, na verdade, eu posso multiplicar logo por 4 aqui, né? Então, deixa eu desenvolver aqui logo isso. Então, aqui a gente conclui que aqui multiplica por 4, então fica A ao quadrado menos I4.
Ok. Agora eu posso substituir isso lá na minha integral, né? Então, a integral na meu pacote de onda. Então, o pacote de ondas era isso aqui. Vezes I, né? Então, multiplicando, fica vezes isso daqui, que eu posso dar uma encolhida, né? Então, fica aqui. Isso daqui eu posso encolher um pouco, trazer para cá. Isso aqui eu posso encolher um pouco, trazer para cá. Certinho? Uma coisa importante é a gente saber quem é o conjugado, né? Então, quem é o conjugado disso aqui? Vou apagar aqui e vou ver quem é o conjugado disso aqui. O conjugado é isso aqui, ó. E aí vai ficar menos aqui, vai ficar menos aqui e vai ficar mais, né? O conjugado é só trocar os sinais aí da parte imaginária, né? E aí, então, resolvendo isso daí, o que eu vou encontrar? Multiplicando, por exemplo, esse daqui, ó, com esse daqui, né? Vai ficar o quê? Produto de potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes, vai dar 1, que é o elemento neutro da multiplicação, não precisa colocar, né? O que daria o produto desse aqui vezes esse daqui? Então aí ficaria raiz de π sobre a ao quadrado sobre 4 mais I alfa t vezes raiz de π vezes a ao quadrado sobre 4 menos I alfa t. Isso vai ser igual a raiz de π ao quadrado, e o produto desses dois aqui dá o quê? Dá a quarta sobre 16 mais alfa ao quadrado t ao quadrado. Ok, e multiplicando esses dois aqui, ó, multiplicando esse com esse, simplesmente vai ficar elevado a meio, né? Por último, multiplicando esses dois aqui, né, vamos fazer. Então, o que daria isso aqui ao quadrado? Copiar tudo isso aqui. Acho que se eu colocar colar, tá aqui. Então, como é que ficou? Isso daqui ao quadrado vai ficar igual. Deixa eu dar uma afastada aqui. A primeira coisa, que isso aqui vai ficar ao quadrado, né? Vai ficar elevado a meio. Já viu que esse termo aqui desaparece. Esse aqui vai ficar sobre 2π, né? Aqui embaixo. Vai ficar ao quadrado, fica 2π. Esse daqui, a gente já viu que vai ficar π ao quadrado, e aqui π a quarta sobre 16 mais alfa ao quadrado t ao quadrado. E por último, eu vou ter o produto
desse aqui pelo conjugado, né? Então, o conjugado é a mesma coisa, né? Aí fica a soma de frações aqui, né? Então, fica aqui menos e menos a mesma coisa aqui. A diferença é que quando for conjugado, vai ter que trocar o sinal. Então vai ficar aqui, só troca o sinal aqui. Então, vou poder tirar isso aqui em evidência e o menos também. A única coisa que vai ficar assim, menos x menos. É todo esse termo aqui, ó. Vai ficar o quê? Aqui não é x, aqui é VG. Onde é que está esse? Desde onde está esse erro aqui? Aqui é V. Aqui é V. Aqui é V. Aqui é V. Ok. Então, o que vai acontecer aí? Aqui vai ficar VGT ao quadrado. Isso multiplica 1 sobre A ao quadrado menos I4αt mais 1 sobre A ao quadrado mais I4αt. Aí multiplica esses dois embaixo e passa esse para cá e passa esse para cá. Então, vai ficar igual a menos x menos VGT ao quadrado vezes alfa ao quadrado mais I4αt mais A ao quadrado menos 4 menos I4αt sobre o produto que dá A quarta mais 16 alfa ao quadrado T ao quadrado. Eu posso cortar aqui. Então vai dar menos 2 ao quadrado x menos VGT ao quadrado sobre a quarta mais 16 alfa ao quadrado T ao quadrado. Que é igual a menos x menos VGT ao quadrado sobre a quarta mais 16 alfa ao quadrado T ao quadrado sobre 2A ao quadrado. Eu posso colocar aqui um meio, aí eu coloco mais um 2 aqui, ó. Então eu posso, estou desenvolvendo só isso aqui, né? Então, continuando esse desenvolvimento, vai dar menos meio. Lembra que a gaussiana, ela tem que ter a seguinte forma. Aqui é o sigma ao quadrado, é o desvio padrão ao quadrado, ou seja, aqui é a incerteza em T ao quadrado. Então quer dizer que a incerteza em T ao quadrado é igual a quarta mais 16 alfa ao quadrado T ao quadrado sobre 4, ou seja, a incerteza ela é uma função do tempo, né? Okay? A incerteza aí na posição ela varia com o tempo. E o que ela vai dar? Eu vou tirar aqui em evidência A ao quadrado sobre 4. O que vai sobrar aqui? O primeiro termo fica A ao quadrado, porque A ao quadrado vezes A ao quadrado sobre 4 dá A quarta
sobre 4, né? Esse primeiro termo aqui, desculpa. Então, aqui embaixo continua o a ao quadrado, né? Estou tirando só em evidência daqui de cima, tá? O 4 eu tirei, o a ao quadrado eu deixei. Aqui seria 16 alfa ao quadrado t ao quadrado, né? Só que se eu tirar, para eu poder tirar o a ao quadrado é evidência, né? Eu vou fazer, tá complicado isso aqui. Eu vou dividir logo, depois eu ajeito isso. Se eu dividir, fazendo a divisão logo, ficaria a ao quadrado sobre 4, né? E aqui 4 alfa ao quadrado t ao quadrado sobre a ao quadrado, ok? Só que o meu objetivo é tirar em evidência esse a ao quadrado sobre 4. Então, eu vou tirar em evidência a ao quadrado sobre 4. E aí aqui vai sobrar o que? 1 mais... Aí, para eu poder tirar em evidência, eu tenho que colocar o que? Eu tenho que colocar o 4 de volta embaixo. Aí coloco de volta em cima de novo. E o a ao quadrado, para eu poder tirar o ao quadrado de cima, que não tem, eu tenho que colocar 1 embaixo. Então fica a quarta. Então, delta x t, isso aqui ao quadrado, é igual a ao quadrado sobre 4, né? Posso tirar essa raiz, então eu encontro que a incerteza, ela vai ser o que? A sobre 2, raiz de 1 mais 16 alfa ao quadrado t ao quadrado sobre a quarta. Então, essa daqui é a incerteza. O que nós observamos aí? Quem é a incerteza inicial? Então, se eu pegar a incerteza inicial, em 0, isso vai ser a sobre 2, raiz de 1, mais 16 alfa ao quadrado, que vezes 0, né? Isso implica, então, que a incerteza inicial, ela é a sobre 2, ok? Agora, então eu posso escrever que eu posso escrever isso aqui, ó. Quem é isso aqui? É A, né? 16, que eu posso escrever isso aqui, ó, como sendo, posso reescrever isso aqui, ó, como? Posso escrever assim, ó. Passa esse 16 para baixo, porque 2 vezes 2, 4, 2, 4, 8, 2 vezes 16. Então isso aqui eu posso escrever como sendo A sobre 2 a quarta. De tal maneira que eu posso escrever essa incerteza como sendo A sobre 2 vezes raiz de 1 mais alfa t sobre a incerteza em 0 aqui ao quadrado raiz. Ok? E aí, quais são as conclusões? As conclusões são que então a incerteza, o que acontece com a incerteza quando o tempo vai passando, né? Conforme o tempo passa,
a incerteza ela vai aumentando, né? Então, ou seja, a onda vai ficando cada vez mais espalhada, né? Então, à medida que a onda, que o pacote de onda, que o pacote de ondas se propaga, ele vai se dispersando, ele vai ficando cada vez menos localizado, né? Dispersando, ele vai se espalhando, né? Sua largura, tá assim, sua largura se expande. Então ele vai ficando cada vez menos localizado, né? Agora pode acontecer, né? Agora, por outro lado, se eu tiver num tempo muito menor, né, do que ΔX 0, aí, nesse caso, o espalhamento não é significativo, né? Então, o espalhamento espacial não é significativo, né? Porque aí isso aqui vai dar aproximadamente 0, né? Ok? Então, o vídeo já ficou longo. Na próxima aula a gente continua.